E estamos aqui mais uma vez para contar a história de um santo católico. Existem pessoas que não podem ser esquecidas e precisam ser conhecidas para que Jesus cada vez mais seja amado. Uma dessas pessoas é São João Gabriel Perboire. Nós vamos hoje conhecer um pouco da sua história e ver aquilo que podemos aprender e colocar na nossa vida. São João Gabriel, ele nasceu em 1802, na França, e com apenas 15 anos decidiu entrar no seminário para iniciar seus estudos, no mesmo seminário onde o seu tio ali trabalhava como reitor. E no ano de 1820, quando ele concluiu os seus votos, coincidiu de chegar até a sua região a informação de que um padre católico havia sido martirizado na China. Era o padre Francisco Regis Clet. E os seus restos mortais, as relíquias desse padre, chegaram quando João Gabriel já era sacerdote e trabalhava no seminário. E diante dos seus alunos, diante das pessoas que estavam com ele, ele disse: queria ser eu como este padre Clet. Queria eu dar a vida por Jesus. Como tinha uma saúde não muito boa, ele não pôde ir rapidamente realizar o seu desejo. Mas em 1835, ele finalmente foi à China. Desembarcou em Macau, uma região que era dominada pelos portugueses, para poder estudar um pouco sobre a cultura chinesa, aprender um pouco sobre a língua chinesa, para poder evangelizar. Passou ali 4 meses apenas e aí investiu no território chinês. Ele ia de aldeia em aldeia, vila em vila, falando sobre Jesus Cristo e a conversão dessas pessoas. Queria demonstrar àquelas pessoas que havia a necessidade de mudança de vida. Bom, naquele período em que ele estava na China, havia uma perseguição do governo chinês para com os cristãos. Isso porque o Papa Bento XIV havia proibido alguns anos atrás de que os cristãos fizessem uma veneração civil aos seus antepassados, algo que a China exigia. Então, a partir de então, os cristãos começaram a ser perseguidos. E o padre João Gabriel também sofreu perseguições. Aconteceu que num domingo, após a missa, soldados chineses investiram contra os cristãos e colocaram fogo na igreja. O padre João Gabriel conseguiu se esconder um dia, ficou escondido na casa de um catequista em outro, mas acabou sendo traído e entregue à polícia local. Ele passou por vários interrogatórios e cada interrogatório dele era cercado de torturas. Foi passado de cidade em cidade sendo torturado. Houve uma dessas interrogatórios em que ele foi obrigado a ficar metade do dia ajoelhado sobre correntes. Também exigiram que ele pisasse sobre uma cruz, a cruz que é sinal de salvação para ele e para nós, e ele se recusou. Graças a essa recusa, ele recebeu 110 açoites em suas costas. E foi no dia 11 de setembro de 1840 em que ele teve os seus últimos interrogatórios. As pessoas que estavam ali interrogando, torturando, queriam saber dele nada mais, nada menos do que o nome dos outros missionários que estavam ali. E ele não falou. Ele não entregou os demais companheiros que estavam ali pregando o evangelho. Então ele foi condenado à morte. Foi levado até ao local onde havia um madeiro em forma de cruz,
amarrado ali, e o seu carrasco o estrangulou, levando à morte e o levando à glória eterna. Apenas 2 anos depois após a sua morte, houve um tratado, o Tratado de Nanquim, aonde o governo chinês voltou a abrir as portas à Europa Ocidental e ao cristianismo. Passaram-se ali muitos anos os cristãos tendo a possibilidade de poder fazer o seu culto. Padre João Gabriel, ele foi canonizado recentemente, em 1996, pelo Santo Padre João Paulo II. Não podemos esquecer esse sacerdote e podemos, sim, aprender com ele. Talvez não sejamos chamados à tortura, talvez não sejamos chamados ao martírio, mas somos chamados diariamente a falar sobre a nossa fé, a não nos entregarmos às outras pessoas que querem que a gente negue a Jesus Cristo. Falando sobre aquilo que a igreja propõe com relação ao sim à vida, a não a pena de morte, assuntos que muitas vezes nós acabamos silenciando. Aprendamos com o Padre João Gabriel que o sim a Jesus Cristo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quanto mais aprendemos com a vida desses santos, mais nos conhecemos e somos capazes de honrar ao Senhor. Que São João Gabriel Perbore olhe por nós e nos ajude nessa caminhada rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.